Livro Os Dois Tipos de Fé, de E.W. Kenyon. Capítulo 13. Oração. Oração é unir forças com o Pai. É ter comunhão com Ele, efetuando sua vontade sobre a terra. Parece que Deus é limitado por nossa vida de oração, de forma que não pode fazer nada pela humanidade, a não ser que alguém lhe peça que faça algo. Por que isso é assim? Não sei. Temos uma dica quanto a isso em Gênesis 18, quando Deus se recusou a destruir Sodoma e Gomorra até que tivesse conversado com seu amigo de aliança de sangue, Abraão. A oração sob a antiga aliança. A oração de Abraão, registrada em Gênesis 18, 22 e 23, é a oração mais iluminadora e sugestiva dentre quaisquer outras orações da antiga aliança. Ele disse a Deus: "Destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra?" Aqui, Abraão estava tomando o seu lugar na aliança. Abraão havia recebido através da aliança direitos e privilégios que pouco entendemos. A aliança que Abraão havia há pouco celebrado com Jeová lhe conferia legalmente uma reputação com Deus. Ouvimos-lo falar tão francamente: "Não fará justiça o juiz de toda a terra?" Esta foi sua intercessão por Sodoma e Gomorra. E, ao longo de todo o Antigo Testamento, encontramos homens que entendiam a aliança e assumiram sua posição nela. Josué pôde abrir o Jordão. Ele pôde dar ordens ao sol, à lua e às estrelas para que ficassem parados no céu. Elias pôde trazer fogo do céu para consumir a oferta, bem como o altar. Os poderosos homens de Davi ficavam completamente protegidos da morte em suas guerras. Eles se tornaram como que super-homens enquanto se lembravam da aliança. Praticamente todas as orações do Antigo Testamento eram orações de homens da aliança. Eles tinham de ser atendidos. Deus tinha de dar atenção às suas petições. A oração sob a nova aliança. O Novo Testamento é uma nova aliança. O crente tem direitos de aliança na oração. Isaías 43, 25 e 26 diz: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Desperta minha memória, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que possas justificar-te. Eis aqui um desafio do Deus que guardava a aliança com Israel. Este é um desafio também para a igreja. Desperta minha memória. Em outras palavras, lembre-o de suas promessas com relação à oração. Homens que foram poderosos em oração sempre lembraram Deus de suas promessas e apresentaram seu caso legalmente diante dele. Quando estiver orando, fique diante do trono e pleiteie seu caso como um advogado. Este advogado está continuamente trazendo à memória leis e precedentes legais. Traga-lhe a sua palavra, suas promessas de aliança, pleiteie seus direitos. Desperta-me a memória. Apresenta as tuas razões para que possas justificar-te. É o desafio feito por Deus para apresentar o caso diante dele. Se os seus filhos não são salvos, encontre uma passagem das Escrituras que cobre o seu caso e deposite a questão diante dele. Isaías 45:11, revista e corrigida. Perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos e acerca das obras das minhas mãos. Esta passagem é profética, não se aplica a Israel, ela pertence a você. Perguntai-me as coisas futuras. Estas eram coisas futuras, coisas talvez ligadas à sua vida, sua família, comunidade ou seu governo. Demandai-me acerca da obra das minhas mãos. Isto está em perfeita harmonia com João 15:7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. O verbo pedir aqui significa demandar. Você não demanda com uma atitude de arrogância, mas como um parceiro.
Você apresenta o caso diante dele. Você lhe chama a atenção quanto ao seu papel no drama da vida. Uma escritura que você deveria usar continuamente é Isaías 55:11. Leia cuidadosamente os versículos 9 e 10. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Esta é a própria coluna vertebral da vida de oração. Nenhuma palavra que tenha saído de Deus pode voltar para ele vazia. Jeremias 1:12 diz: Velo sobre a minha palavra para cumprir. Ele confirmará sua palavra, se você ousar ficar do lado dela. Os lembradores de Jeová. Isaías 62:6. Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Aqui, eles sugerem que há homens e mulheres que são lembradores, cujo papel é manter essas promessas e declarações dos fatos claramente diante da mente do Senhor. Isaías 64:7 diz: Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Daniel se pôs a orar. Ele se entregou à oração. Ele chamou a atenção de Deus para as promessas que havia feito através de Jeremias. Haveria uma restauração em Israel. Eles deveriam voltar novamente para a terra prometida. Seu cativeiro na Babilônia deveria terminar. Leia cuidadosamente Daniel 9. Satanás tentava se opor à oração e ficar no caminho dela. Leia a história do combate ocorrido entre anjos e demônios a respeito de Daniel, registrada em Daniel 10:20. Jeremias 33:3 diz: Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus está desafiando a nossa cooperação com Ele na vida de oração. Ele quer nos abençoar. Salmo 78:41, na versão marginal, diz: Tornaram a tentar a Deus, limitaram o Santo de Israel. Nós fizemos isso. Nós o limitamos em nossa vida de oração. Deixamos as grandes promessas de comunhão e cooperação com Deus passar despercebidas e ficar sem cumprimento. Jesus não era somente um mestre de oração, mas era ele próprio uma oração. Gostaria que houvesse um registro para nós das coisas pelas quais ele orou e do seu método de oração. Sabemos que ele deixou de lado as multidões repetidas vezes para passar às vezes uma noite toda com seu Pai em oração. Se isso era somente para conseguir comunhão, ou se ele estava orando por um mundo perdido, não podemos dizer. Oração em união. Mateus 18, do 18 ao 20, nos fornece uma descrição da oração feita em união. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Esta escritura é surpreendente. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Isso seria uma reunião executiva feita com o Mestre. Unimo-nos para realizar negócios, sentando em sua presença, planejando, discutindo e então orando. Pois ele disse: se 2 dentre vós concordarem, o grupo pode ser muito pequeno, somente marido e mulher, mas se eles concordarem a respeito de qualquer coisa que pedirem, isso ocorrerá. Este é um desafio. Todo crente deve encontrar um concordante,
alguém que possa se unir a Ele em oração. Devemos traçar um programa de oração, fazendo uma lista de assuntos e de pessoas a serem apresentadas inteligentemente perante o Pai. João 15, 7 e 8. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornarei meus discípulos. Se somos nascidos de novo, de fato permanecemos nele. Sua palavra permanece em nós na medida em que agimos sobre ela. O problema de precisar ter fé não ocorre na oração. Supõe-se que aqueles que permanecem nele tenham fé. Foi preciso fé para entrarmos na família, mas agora estamos na família. Não existe mais um problema de fé. O problema é da palavra habitar em nós. Se estamos vivendo a palavra, então quando chegamos a orar, essa palavra habitará em nós tão abundantemente que se tornará a sua palavra em nossos lábios. Serão como as palavras do Pai nos lábios do Mestre. Como orar? João 15,16 diz: Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Aqui a oração é dirigida ao Pai no nome de Jesus. Esta é a ordem divina. Esta afirmação envolve a capacidade de trazer Deus para as nossas circunstâncias, nossas finanças ou qualquer que seja a nossa necessidade em nossos lares, negócio ou nação. Tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Nessa passagem não estamos orando a Jesus, estamos orando ao Pai no nome de Jesus. Jesus, na verdade, nos passa aqui uma procuração. Quer dizer que o que Jesus pode fazer, nós podemos também fazer. Quer dizer que o nome de Jesus nos dá o direito de vir à sua presença e ver nossas orações respondidas. Jesus está por trás de nossa oração. Ele a confirma. João 16, 23 e 24 diz: Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Devemos orar ao Pai no nome de Jesus. Podemos ter comunhão e discutir as coisas com o Mestre, mas quando se trata de oração, baseada em termos legais, ela tem de ser dirigida ao Pai no nome de Jesus. Aqui nada será impossível. Não pediremos nada ao Pai que esteja fora de sua vontade se estivermos andando com Ele. A palavra fé não está ligada a isso. Tivemos fé para vir para a família, mas agora tudo o que Jesus fez nos pertence. Estamos nos aproveitando disso. Estamos fazendo o papel de um filho de Deus. 1 João 5, 14 e 15 diz: E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. É a vontade do Pai. O crente, andando em comunhão com a palavra, nunca pedirá nada fora da vontade do Pai. Não precisamos nos preocupar com isso. Sabemos que salvar os perdidos está de acordo com a sua vontade, pois para esse fim Jesus morreu. João 3,16 Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabemos que curar os enfermos está de acordo com a sua vontade, pois Cristo levou nossas enfermidades e carregou nossas dores. 1 Pedro 2,24 Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Sabemos que orar por finanças para cumprir as obrigações financeiras é da sua vontade. Filipenses 4,19 E o meu Deus há de suprir cada uma de vossas necessidades. Praticamente tudo está coberto nestes pontos.
Podemos orar pelos ministros para que falem no poder do Espírito. Podemos orar pelos perdidos nas terras pagãs. Tudo isto está de acordo com a sua vontade. Assim, com qual ousadia devemos vir até Ele? Mateus 19:26. Para Deus, tudo é possível. Estamos vindo àquele que tem toda a capacidade. Falando para os judeus, ele disse em Mateus 21:22: E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Marcos 11:24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Eis a fé lhe agradecendo por uma coisa que já possui, que não se materializou ainda, mas que sabe que é sua. Marcos 9:23. Tudo é possível ao que crê. Todas as coisas são possíveis para o homem que coopera com o Senhor, que tem comunhão com o Senhor, que é um trabalhador junto com o Senhor.